Oi, gente, estou aqui de novo para mais um vídeo. Ainda não é sobre adoção, é um outro tema que veio ontem na minha cabeça. Tive uma inspiração ontem e eu queria compartilhar com vocês. Tem a ver, né, com o que eu já postei há uns dias anteriores aí nas redes sociais. Eu não me lembro se foi Instagram ou Facebook, do quanto eu gostaria de ouvir a opinião do Padre Léo, uma palestra do Padre Léo sobre a quarentena, sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, né, sobre tudo que a gente está vivendo. Que ele pudesse hoje nos mandar uma mensagem, nos falar da maneira que só ele sabia fazer, né, contando histórias. Para quem não conhece o Padre Léo, né, eu citei nos vídeos anteriores, o Padre Léo é fundador da comunidade Betânia, da qual eu peço licença, né, para reproduzir um pedacinho da história do Padre Léo, poder falar em nome de vocês, né, citar o nome de vocês, do quanto Betânia teve importância na minha vida, do quanto o Padre Léo me fez um ser humano melhor, me levou ao conhecimento de Deus, fiz a minha experiência do encontro pessoal através das palavras do Padre Léo, conhecia profundamente a Bíblia através das pregações do Padre Léo, né? Eu falo que eu li a Bíblia e me envolvi, né, nessa relação com Deus pela pessoa do Padre Léo. Jesus passou na minha vida na pessoa do Padre Léo. Então hoje eu peço licença para compartilhar, vou compartilhar com vocês. Muitas pessoas devem conhecer a história e algumas podem estar conhecendo agora, mas eu tenho certeza que você não vai esquecer. Para mim foi uma história muito marcante, né? A palestra onde ele conta, ele narra, chama Como o Bambu no Getsemane. Passa pela angústia suprema, né? Passa pela semana, é a semana que nós estamos vivendo, a Semana Maior, Semana Santa, onde Jesus se aproxima, né, da crucificação. Ele sabia o que ele ia viver e Jesus fica triste e Jesus se prostra em oração. E essa mensagem, né, onde Jesus fica triste, mas ele fica tão profundamente triste, tão angustiado com aquilo que ele ia viver, Jesus suou sangue. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Em Lucas diz que Jesus sofreu tanto que o corpo somatizou a angústia que ele vivia. Ele suou sangue, né? Pra gente ver como que a cabeça somatiza o corpo, né? O corpo padece pela cabeça, pelo que a gente vive. Mas a história prossegue. Ele passa, aí eu espero que vocês procurem para poder ver, né? Eu não vou conseguir falar, ai, nossa, nem 1%, sei lá, 0, alguma coisa por cento da proximidade, da grandiosidade que é essa palestra. Eu vou deixar embaixo aqui o nome da palestra, né, todos os dados, e vocês busquem ouvir e tire o significado para você. Para mim, regeu minha vida lá atrás e para mim ela cabe hoje, cabe dentro do processo que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo. Jesus passa pela angústia suprema, implora ao Pai que, se é possível, que ele não passasse por aquilo, mas que de toda forma fosse feito, não o querer dele, não o meu querer, mas a vontade de Deus. E o Padre Léo, dentro dessa palestra, ele conta a história do bambu, né, que uma criança estava na fazenda com o avô e vê uma figueira derrubada depois de uma tempestade. E fala, avô, como que essa figueira caiu, né? Ela é tão robusta, tão forte, tão grande. E aí começa a história do bambu. A figueira caiu e o bambu estava de pé. Aí o Padre Léo faz a relação, né? Que a figueira estava oca por dentro, que a gente é muita aparência, muita casca. E que e como o bambu também é oco. A criança fala, mas o bambu também é oco. Nós somos assim, que sejamos assim como o bambu, ocos por dentro, né? Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que o bem possa fazer morada dentro de nós, que a gente é oco, para a gente se encher daquilo que é produtivo, daquilo que é bom, daquilo que é saudável. E num segundo momento ele correlaciona o bambu, né? A figueira caiu, o bambu estava de pé.
Os dois eram ocos, com a diferença por que o bambu se manteve erguido. E ele vai narrando. Primeiro, porque assim como o bambu, nós precisamos buscar o céu. A nossa meta, a meta da nossa vida é ir rumo ao céu. Para aqueles que creem, né, gente? Para a nossa religião, para quem crê nesse céu, a gente vai viver na terra, né? Os pés aqui, mas o pensamento e o olhar voltado para o céu. Porque aqui a gente está de passagem, né? O nosso futuro é o céu. Então, que a gente seja oco, assim como o bambu, para ser cheio de Deus. Que a gente cresça e cresça para o alto, visando o céu. Depois ele diz que o bambu, o tanto que o bambu cresce para cima, é o mesmo tanto que o bambu cresce para baixo. Ele tem o mesmo de raiz, que a gente precisa ter raízes fortes, raízes saradas, assim como o bambu. Que a gente tenha, o que é essa raiz curada, sarada? Ele explica. É o mesmo, é o que está escondido da gente, né? É a sombra, é aquilo que está no nosso interior, que outra pessoa não vê. As curas que precisam acontecer, o que a gente precisa sarar, que as outras pessoas não veem, né? Que o externo a pessoa vê, mas o interior só Deus consegue penetrar, entrar na gente e curar nossas feridas, a nossa dor da alma, o nosso vício, né? Independente do que for, o nosso sofrimento. Então a gente precisa ser oco para ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa crescer com meta do céu, olhar para o alto, sabendo que a terra é uma passagem e que o nosso futuro é o céu. E terceiro, a gente precisa ter raízes profundas, curadas, saradas, assim como o bambu, para a gente estar firme aqui na terra. Depois ele coloca que a gente, assim como o bambu, a gente precisa evitar os galhos, né? Porque a árvore tem galhos e isso pesa. E o bambu não tem galho. E o que são esses galhos? Aquilo que é supérfluo na nossa vida, aquilo que é demais, tudo que é demais sobra, tudo que a gente não tem a real essência, a real necessidade. Ele explica na palestra maravilhosamente bem. Eu estou aqui fazendo um mínimo de um resumo, mas levar vocês a esse pensamento, nesse tempo de quarentena, o que a gente precisa aproveitar o nosso tempo, o que a gente pode gastar em cura, nesse tempo sozinho, recluso, só com a família, onde a gente precisa curar. E ele fala isso esplendidamente nessa palestra. Então, o primeiro é ser oco para ser cheio do Espírito Santo. O segundo é viver aqui na terra, mais voltado para o céu, com um olhar focado naquilo que nos é prometido. Terceiro, crescer com base forte, com raiz curada. O tanto que a gente mede o céu, visa o céu, a gente cure na terra aquilo que está escondido, que é dolorido, que é sofrimento em nós e que nos atrapalha a continuar vivendo, que nos impede de ter uma vida plena. Depois ele diz cortar galhos, né? Não ter excessos, mágoas, perdões que a gente precisa liberar, a gente precisa pedir perdão e a gente precisa perdoar. E aí ele caminha na história, né? Eu estou simplificando. Aí ele caminha, né? Que o quarto é cortar os galhos e depois o 5, se você olhar para o bambu, ele é cheio de nós e isso não enfeia o bambu. O nó é sinônimo de cada dificuldade, de cada desafio, de cada problema que a gente conseguiu superar. Porque às vezes a gente quer se anestesiar, a gente não quer resolver, né? Ele cita assim, ninguém lava, você tem 30 pratos para lavar, você não lava todos de uma vez, você vai lavar de um em um, você lava o primeiro, depois você lava o segundo, né? Se você olhar o todo, você desespera, nossa, tem uma pia cheia, mas você tem que começar por um, você não faz tudo ao mesmo tempo. E assim são os problemas. A partir do momento que você encara, consegue ver seus problemas, você vai buscar a solução, vai buscar enfrentar sem se anestesiar, sem fugir e protelar aquilo. Buscar ajuda onde for necessário.
buscar ajuda na família, em Deus, aonde for necessário, onde alguém puder, né, na oração, no seu tempo de oração, naquilo que você precisa curar. A gente, às vezes, aqui falando, fica muito superficial, mas a palestra vale a pena, gente, vale muito a pena você assistir. Acho que é um momento de você conseguir buscar esse tempo, gastar esse tempo, né, ocupar esse tempo, para também se curar, né? A gente fica tão ansioso com o que vai acontecer e a gente não tem controle de depois que passar essa quarentena o que vai ser. Então, que nesse momento a gente consiga fazer, durante essa semana ou o tempo que se prolongar, que você pare um minuto e veja isso, né? Problemas na vida todos têm, todos nós temos. A gente não resolve todos. Esse pensamento de visualizar todos é que nos deixa estressado. Tentar ter o controle do futuro, nós não temos controle do futuro. E essa pregação marcou minha vida e, de novo, ela marcou minha vida dentro desse período de quarentena, né? Ontem me veio isso muito forte. Então, eu vou seguir aqui resumindo para vocês. Ele fala dos nós, né? Que esse nó é que faz a amarra, que dá a firmeza para que o bambu seja tão alto, cresça tanto, que a gente evolua, né? Assim, cada cicatriz, cada problema vencido, cada desafio superado, visando o céu. E depois ele coloca que o nó significa justamente isso, né? O perdão que a gente precisa dar, um jejum que você precisa fazer. Aí fica a cada um, né? Nós somos iguais e pessoas diferentes, e o que vai ressoar em você, né? A partir do momento que você ouvir isso e for lá buscar a palestra do Padre Léo, se fizer algum sentido para você, né? Eu tô deixando aqui que foi o que me inspirou, mas eu espero que você busque a palavra, leia, né? Possa ouvir o Padre Léo, se não for essa palestra, que seja outra palestra, mas que faça parte dessa oração, desse processo de cura interior, que, assim, o Padre Léo fala com maestria, né? E finalizando, né, chegando num fechamento dessa palestra, ele fala que o bambu, ele não cresce sozinho, né, como a figueira. A figueira, né, larga, solitária, mas cheia de galho e oca. O bambu, ele cresce em toça, né, e moita, e muita, aquela moita de bambu. Então, que a gente tenha comunidade, que a gente tenha família, que a gente tenha amigos. Amigos a gente tem poucos, né? Amigos são poucos. O amigo que você pode contar. Que você busque, se um momento que você precisar de ajuda, você busque ajuda, né? Na oração, nos amigos, na família. Que vocês se perdoem, que a gente possa perdoar e que a gente possa pedir perdão, para que a gente não rompa com as pessoas, não rompa relações, né, verdadeiras, amizades verdadeiras, que a gente possa estar sempre em união. E a moral, o fechamento, ele pega, né, na história, o avô pega o neto e mostra o que é o maior ensinamento do bambu. Ele pega a ponta do bambu, que era um bambu pequeno, pegou a ponta e curvou a ponta, esbarrou a ponta até o chão. Assim que ele solta, o que o bambu acontece com o bambu? O bambu, ele se ergue novamente. E o resumo, né, para que fique pra gente, que é o que fica pra mim na vida, é isso. Que em tudo Deus é perfeito, né? Na criação Deus é perfeito. Então que a gente consiga, assim como o bambu, se curvar e esperar a tempestade passar. Que a gente possa se prostrar com a cabeça em terra. Você entenda da sua maneira de oração, né? Da forma que você conseguir compreender, do seu interior, do seu silenciar. Vai tocar em você onde tiver que tocar, né? Se a minha palavra não ressoar nada em você, a menos a nível de curiosidade, procure, busque, né? A palestra chama Como o Bambu no Getsemane, que você possa ouvir o Padre Léo contando história, que essa história tem um ensinamento gigantesco, isso é bíblico, e isso vem fechar com tudo que nós estamos passando.
Nós estamos presos, alguns estão sozinhos, né, num apartamento, numa casa, sem poder estar com família. Eu estou com a minha família, a maioria das pessoas estão, né, a gente fica desesperada para voltar à vida, para voltar a viver, para sair, e esse momento pode estar passando em branco. Então ontem veio isso na minha cabeça, né, eu vou falar de adoção, eu vou falar mais para frente, mas eu acho que eu não podia perder a chance de colocar isso, de tocar alguém, né? Se você gostou, se inscreve no canal, a gente vai falar aí de muitas coisas. Se isso teve relevância para você, teve algum sentido, né? Teve algum significado que você acha viável compartilhar, compartilhe com alguém, compartilhe sobre a palestra, que as pessoas possam ouvir, conhecer e gastar tempo com conteúdos bons para se acalmar, para silenciar, para viver esse momento, né, que nós estamos passando, menos apavorados com o que vai vir. Que a gente consiga sanar o que é momentâneo, né? Lavar um prato de cada vez, dar um passo de cada vez, identificar um problema por vez, buscar a solução desse único problema, desse primeiro problema, daquilo que é prioridade, daquilo que é essencial, que a gente deixe realmente os excessos. Hoje provou para nós, né, o quão pouco a gente precisa das coisas, ou o valor das coisas que a gente não dava significado. Fica aí a minha mensagem para você, de uma leiga, de uma pessoa que ama o Padre Léo, ama a Comunidade Betânia, fez toda uma transformação na minha vida, né? Um Deus soberano, um Deus que está aí, ó, Jesus misericordioso, né? Que não teve pecado, mas que assumiu os nossos pecados para si. Foi por mim e foi por você, né? Que ele passou por tudo que passou, sendo quem ele era, né? Eu sou a Selma, sou uma serva, filha de Deus, uma filha muito amada de Deus, mesmo quando eu não estava com ele, mesmo quando eu não o reconhecia, mas com a graça de Deus eu pude ver Deus, experienciar Deus, provar Deus na minha vida e assim reconhecer todos os sinais que ele envia, porque eu estou com meu olhar voltado para o céu. Um beijo no coração.